Olá, queridos. Saúdo os amados com a graça e a paz do Senhor. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Faremos essa leitura do versículo 1 ao versículo 20. Assim diz a porção da palavra. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhes Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Oremos, queridos. Senhor, Pai amado, Deus Pai poderoso, clamamos em Cristo Jesus pela Tua misericórdia, que Teu Espírito me capacite para que eu entregue o Teu sermão para os efeitos que Tu já tens reservado para os corações da audiência. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o texto lido, ele faz parte de uma divisão maior que se inicia no primeiro versículo do capítulo 13 e se estende até o capítulo 17, o versículo 26, quando ali inicia a prisão do Senhor, seguem os julgamentos, depois crucificação, morte em cruz e ressurreição. No texto precedente ao nosso capítulo, até o final ali do capítulo 12, esteve o Senhor no seu ministério público. E a partir do texto que iniciamos aqui, o Senhor se dedica aos seus discípulos.
é exatamente uma dedicação de atenção pessoal, é de tratamento das suas dificuldades, capacitando-os, sendo muito claro dos eventos que estavam por acontecer no futuro próximo e para que os seus discípulos estivessem preparados, fortalecidos para o enfrentamento daquelas situações. Os seus discípulos, eles estarão instabilizando emocionalmente, eles estarão ansiosos por conta das repetidos anúncios do que iria estar acontecendo por parte do próprio Senhor Jesus. E em todo essa divisão que nós nos referimos até o capítulo 17, versículo 26, nós estaremos atentos exatamente como o Senhor Jesus fortalece os seus discípulos que estarão enfrentando adversidades e enfrentando dias difíceis. O evento narrado neste texto lido, ele não se encontra em nenhum outro evangelho. Mas João não discute esse assunto e essa aparente discordância não lhe toma a atenção, mas ele intencionalmente passa ao largo disso tudo para abordar exatamente uma narrativa do evento no qual ele lava os pés dos seus discípulos. Ao longo, então, da exposição do texto lido, nós procuraremos entender o que esse evento tão conhecido e de tanta aplicação ali, de forma prática na sua época, tem a ver conosco, a nossa fé e nos nossos dias. O autor inspirado, ele localiza seus leitores ao longo da régua do tempo, informando que ainda não tinha acontecido a festa da Páscoa dos judeus. E valendo-se então da onisciência que é própria do escritor, pois todos os fatos ali narrados, eles já tinham acontecido, ele afirma que Jesus sabia que estava próximo o seu sacrifício e entendia do seu compromisso na realização das obras do Pai. E diz o texto: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor do Pai para com o mundo, ele foi incalculável, foi de grandeza inestimável. Isso porque consistiu no sacrifício do seu próprio Filho para a salvação do mundo. É apenas proporcional ao sofrimento do Filho, o qual ninguém pôde quantificar. Mas o amor de Deus pelos seus, a esses, ele amou até o fim. E aí podemos entender que ele os amou eternamente. Os acontecimentos que estavam para vir naqueles dias não haveria de comprometer a fé dos seus discípulos, porque poderiam estar certos de que nem a sua morte poderia apagar esse amor eterno. Podemos conferir essa linha de pensamento em Romanos capítulo 8. Durante a ceia, então diz o texto, que tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, aqui o autor inspirado, ele informa aos seus leitores que os acontecimentos se dão ao longo, durante a ceia, talvez um dia antes da festa da Páscoa dos judeus e da ceia a qual se referem os sinóticos. Judas já estava comprometido com o pecado.
de trair Jesus. Agora era uma questão mesmo de tempo para aprimorar a sua maldade. O diabo incita o homem ao pecado e, quando consegue o seu intento, ele passa a incrementar com perversidade que lhe é característica. Jesus, já tendo esse entendimento, lavou os pés daquele que haveria de traí-lo. E diz o texto que, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, João aqui insere essa verdade para explicar de onde é que vinha o fortalecimento daquele que haveria de ser traído. Sabia deste fato, já de antemão, sabia da sua morte de cruz e o incalculável sofrimento que haveria de passar. Segue então a narrativa. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Nessa forma de falar, Pedro, ele critica o comportamento de Jesus. Mas se o faz de forma velada, ele questiona a sua atitude, o que pode se parecer como a honra devida, mas de fato é declarada desobediência. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Aqui, Jesus faz a devida correção da fala impensada de Pedro. Pedro havia repudiado o agir de Jesus porque nada entendia. E Jesus sabia disso. Aqui já nos corrige quando queremos ter tudo sob o nosso entendimento e ter todas as respostas. Quando muitas vezes temos a restrição para aceitar a exortação bíblica. A orientação de Jesus, preventiva ao pecado, quando nos encontramos numa situação semelhante à de Pedro, é simplesmente: obedeça. O que eu faço não sabes agora, mas compreendo-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aqui precisa-se entender que o serviço de lavar os pés dos visitantes tinha uma mensagem de reverência e honra ao visitante, mas era um serviço que nada exigia de qualificação do escravo que o realizava ou de preparo para isso. E era sempre realizado pelo escravo menos qualificado. Por mais zeloso e respeitoso que tenha sido Pedro, diante do significado desqualificante ao executor do lava-pés, ele foi advertido por Jesus para que considerasse o que ele dizia, mesmo sem entender. Pedro teve a oportunidade de não pecar, mas a sua insistência ela é pecaminosa. Porque nada pode ser feito para glorificar a Deus partindo de nós do que obedecer à palavra. A verdadeira sabedoria no proceder do pecador é procurar obedecer incondicionalmente à palavra. Então, Jesus, ao responder à fala desrespeitosa e insolente de Pedro, ele se refere a necessária purificação espiritual, da qual devemos estar todos que entregamos o nosso coração a Jesus. Ele havia dito no versículo 26 do capítulo anterior: se alguém me serve, siga-me. Ou seja, siga-me por inteiro. Não podemos servir ao Senhor de forma parcial. Portanto, não podemos nos submeter parcialmente às Escrituras. Jesus exige santidade porque aquele que declara ser o Senhor, ser do Senhor, ele deve buscar incansavelmente uma vida santa,
porque o que o chamou é santo. Por isso esclarece que a questão da santidade é excludente, ou seja, sem a purificação do Espírito de Deus, jamais o homem poderá ser considerado limpo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Agora Pedro, ele diante da condição colocada de Jesus para ser descrito, para ser de Cristo, ou seja, excludente se não estivesse purificado, ele concorda em ser lavado, mas não os pés, agora ele quer ser lavado todo o corpo. Pedro entendeu o maior prejuízo que estava se ameaçando para a sua vida e ele cedeu. Mas olhe que Pedro podia ainda não estar concordando em ter seus pés lavados pelo Senhor. Ele ainda haveria de ser tratado do seu orgulho e arrogância. Podemos conferir isso em Mateus 26, 31 a 35, onde o versículo 33 tem uma fala mais contundente. Ele ali diz: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Isso Pedro respondendo a Jesus, e quando Jesus lhes fala: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas aqui, apesar de não ter ainda explicado o motivo mesmo de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus introduz a necessidade da purificação. Os chamados para a fé, para a glória de Deus, devem ser identificados pelo testemunho da obediência e da resignação, e não pela oposição nem pela afronta. Já tinham sido chamados e eram discípulos de Jesus, mas Jesus afirma que o rebanho não era homogêneo. Ele fez questão de retornar ao assunto do traidor, quando ele já tinha falado sobre isso no versículo 2, que havia entre eles, ainda fazendo um último alerta para a salvação daquele faltoso. Aquele que destoava de todo o rebanho, ainda foi-lhe dado uma chance de arrepender-se. Mais ainda, Jesus retorna ao assunto para fortalecer os seus discípulos, que iriam vivenciar o seu drama de sacrifício e morte de cruz, conforme mesmo anunciara ali no capítulo 12, versículos 32 e 33. E segue o texto: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. O autor inspirado toma a iniciativa e faz aqui mesmo uma intervenção na narrativa a fim de explicar por que Jesus havia feito a ressalva: nem todos estáis limpos, diante da afirmação geral de que seus discípulos já estavam limpos. E o motivo aqui é o que já foi comentado, para que os seus discípulos não desanimassem ao vivenciarem a traição que um igual a eles já estava para acontecer. Depois de lhes ter lavado os pés, diz o versículo 12, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Finalmente, Jesus explica qual o motivo de ter lavado os pés dos seus discípulos, não é? Mas é importante que aproveitemos a grande verdade que, em muitas vezes, nos esquivamos. Toda a Escritura nos é de grande proveito e não deve ser considerada com parcialidade. Podemos confirmar esse pensamento em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Você, meu ouvinte, sabe o que eu estou dizendo. Esse texto aqui é excelente para o irmão tal, né? Eu mesmo prefiro esse outro texto que me faz um bem enorme. Essas coisas que a gente escuta com frequência. Queridos, deixemos desta fantasia que tanto nos atrapalha o nosso crescimento espiritual.
Não percamos tempo, aproveitemos a Escritura toda, a fim de que o homem, como diz a Escritura, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas Jesus usa do recurso do maior para o menor para fazer a sua aplicação. Diz ele: vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ele é o Senhor e mestre. Como poderiam os seus discípulos deixarem de fazer o que ele estabelecia como exemplo? Jesus, o Filho de Deus, se rebaixava mesmo à função mais inferior para, dessa forma, quebrar o orgulho dos seus discípulos. Poderiam eles pensar que não seriam chamados à necessidade do despojamento para manter o relacionamento com os seus irmãos? O que poderia pensar o homem chamado para o seu ministério e não se despojar das suas mesmices e dificuldades que alimentam o orgulho e o pecado? A obediência à palavra é o que se espera seja feita pelos que se dizem crentes. E diz o texto: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O exemplo dado por Jesus devia ser copiado pelos seus discípulos, e se os seus discípulos caminhassem nesse sentido, eles estavam seguros, fazendo o que é certo. Cristo aqui não estabelece um cerimonial para ser realizado uma vez por ano, mas deveriam assumir essa prática como modelo de vida para com seus irmãos e, agindo assim com os seus semelhantes, eles chamassem a atenção do mundo para o seu proceder e os seus valores. Assim, seriam tratados da sua arrogância e do seu orgulho. E a explicação, que não aceita discussões, segue aqui após a fórmula de credibilidade. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aqui Jesus está corrigindo os enganos, pois todos somos homens pecadores, que em Cristo somos feitos filhos de Deus ao seu serviço. Não pode haver pretensão diferente destas para o servo sobre o qual o seu senhor dá ordens e estabelece o que deve e o que não deve ser feito para a sua satisfação. Ora, diz o texto, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O verdadeiro conhecimento deve gerar felicidade, e isso é o que deve ser identificado nos crentes. Jesus está aplicando o seu ensinamento quanto a servir os irmãos, e devemos mesmo assimilar a questão no entendimento que tal alegria aqui é considerada que nunca poderia ser percebida se não for alcançada a satisfação de viver o crente ao modelar sua vida no serviço ao seu irmão. E esse é exatamente o sentido das coisas e como devemos entender. Haverá alegria, mas a alegria haverá de ser percebida quando de fato for um modelo de vida o serviço aos irmãos. Mas, desde já pode ser dito que ter que afirmar essa verdade nos causa mesmo estranheza e que não era para ser observada. Afinal, ser cristão é vida de serviço e doação de si pelo irmão. E Calvino conclui, isso nos mostra que estamos muito longe da plena luz da fé. E segue o texto. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Mais uma vez, o Senhor retorna à questão da observação seletiva, que dentre eles tem um
que não atende às qualidades do discipulado. Ele faz questão de separá-lo porque haverá de pecar contra o seu espírito e traí-lo. E quando o fizer, os seus discípulos não devem desanimar, pois já estariam avisados. Porque o que haveria de mantê-los na fé e fazê-los perseverar no caminho era a confirmação da divindade do Senhor. O que haveria de acontecer os abalaria, sim, mas não os perderia, porque o que os garantia era a eleição do Pai. É a eleição que define a vida pela santidade e obediência a Deus. É assim que diferenciarão os crentes dos incrédulos. Os crentes serão, eles já são e sempre serão atraídos pelo Espírito de Deus, com o qual se identificam, enquanto que os incrédulos, eles estão para o juízo do Espírito de Deus, porque não creram no Filho de Deus. Calvino nos ensina aqui que o termo utilizado, traduzido como calcanhar, nos passa um sentido figurado. Ele significa que agiu de forma enganosa, que surpreendeu alguém, como atingiu o outro com o calcanhar. Não se espera ser atingido com o calcanhar. Agiu de forma covarde, não anunciada, porque aquele que haveria de traí-lo gozava da sua companhia e da sua confiança. É uma citação da Escritura do Salmo 41:9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim um calcanhar. À luz de Samuel 15:31, 2 Samuel 15:31, o salmista se refere à traição de Aitofel, que ficou do lado de Absalão contra Davi. Jesus, no entanto, ele aplicou o texto lido como um cumprimento da Escritura. E é como devemos considerar a sua aplicação. A semelhança de Judas, Aitofel deve ser visto como traidor. E Judas agiu de forma sorrateira e covardemente. Para que se cumpra a Escritura, importa nos decretos de Deus que não podem ser mudados. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3.4, ela sistematiza o ensino bíblico e diz que os homens e os anjos estão predestinados para a vida eterna, como para a morte eterna, para a manifestação da glória de Deus, e que estão contados, e que o seu número é tão certo e definido que não pode ser mudado. Paulo disse que Himeneu e Fileto tinham se desviado da verdade e pervertiam a fé que alguns, porque diziam que a ressurreição dos corpos já tinha acontecido. Lembre-se que Himeneu e Fileto, eles tinham andado na fé junto com Paulo. Ao longo da história da fé, alguns serão vasos para a honra e outro para vasos de desonra. Os vasos para a honra, verdadeiros instrumentos para abençoar vidas. E os outros para amaldiçoar vidas. Mas ninguém estará fora do processo que resultará na glória de Deus. Então segue o texto: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Jesus sabia que seríamos difíceis de aceitar as Escrituras se não víssemos a confirmação dos Escritos nos cumprimentos das promessas. É por isso que ele usa dessa afirmativa: desde já vos digo, antes que aconteça, para quando acontecer, creais que eu sou. Os seus discípulos, os quais eles iam ficar ansiosos, aflitos, e iriam desanimar
após ser traído ali, Jesus, por um dos seus pares, eles seriam fortalecidos a perseverar quando eles se lembrassem do que Jesus havia dito. Aqueles acontecimentos anunciados agora reafirmavam, então, a divindade de Jesus. E isso renovaria sua fé. Essa era a finalidade mesmo da fala de Jesus, em sintonia com a linha melódica do livro de João e de toda a Bíblia, não é? Que é conduzir o seu leitor ao entendimento de que Jesus é o Filho de Deus. Por isso ele diz: creais que eu sou. O reconhecimento da divindade de Jesus dá autoridade aos seus discípulos. Por isso afirma, mais uma vez usando a fórmula da atenção, porque haverá de ser dito, não pode deixar de ser percebido. Então ele diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui podemos entender o recurso de Jesus ali de combater as possíveis críticas dirigidas aos seus discípulos após o evento da traição, porque haveria de ser feita por um deles. Porque causa muito maior estrago a revolta de um e granjeia muitos adeptos do que o investimento de muitos para edificação de um único indivíduo. Isso é fato. Jesus sabia disso. Isso naquela época e nos nossos dias também é do mesmo jeito. Sabedor que seus discípulos enfrentariam essa desvalorização e descaso, e que poderia ocorrer mesmo para o desânimo deles, ele reafirma que seria irracional desqualificá-los, porque um deles fora desobediente, impiedoso e de conduta perversa. Naquele que autoriza o ministério, no autor e consumador da fé, em nada pode ser encontrado que desvalorize ou que dê direito a desprezá-lo. Por isso diz: aqueles que não recebem os ministros de Cristo, rejeitam Cristo e rejeitam o Pai que o enviou. É por isso que não existe forma ou maneira de adorar a Deus fora de Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem e entre o homem e todas as demais coisas criadas por Deus. Queridos, o autor inspirado no início, ele declara do amor eterno de Deus para com os seus, de modo que quando tivessem a oportunidade de falar sobre ele e nós tivéssemos a oportunidade de ler esse texto, pudéssemos entender que esse amor eterno se aplicava a eles ali e também a nós nos nossos dias. Nós somos a Igreja do Senhor que exerce a sua função de conduzir o homem a Deus na ausência do ministério terreno de Jesus. Porque ele nos amou. A igreja, eu e você, podemos amar os outros, carregar a cruz do irmão e conduzi-lo a Jesus. Somos, portanto, testemunhas do amor de Deus. Esse amor que Paulo estabelece doutrina em Romanos 8, 38 a 39, e de forma maravilhosa temos em Cristo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus, ele não é condicional, ou seja, ele não depende do seu amor por ele, nem aumentará ou diminuirá conforme você o ame mais ou menos. Por isso, diz, amou os seus eternamente. Jesus, ao dizer a Pedro, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois,
Ele trata naqueles dias da resistência mesmo de Pedro em obedecê-lo. E no nosso tempo trata da nossa insubordinação à palavra. Da nossa arrogância quando agimos com presunção, isso quer dizer com orgulho, quando nos achamos mais inteligentes ou melhor qualificados, melhor preparados que os outros, quando queremos entender todos os motivos das exortações bíblicas e ficamos muitas vezes resistentes em obedecê-las. Jesus Cristo disse que se ele era Senhor e Mestre, lavou os pés dos seus discípulos, assim deviam proceder. Afinal, existia na época um ato social no lavar dos pés dos visitantes como um procedimento de reverência e honra. Mas nos dias de hoje, existe isso? Agora, vejam aqui o que acontece. O engano. Porque nos dias de hoje não mais temos valor cultural nesse ato, não consideramos o texto. Ou apenas lhe dedicamos uma atenção numa possível lição para melhorar a pessoa em si e na sua relação com os menos favorecidos. A exegese do texto nos reporta a expectativa do crente que serve a Deus e serve aos irmãos. No entendimento bíblico, é aquele servo que faz apenas o que é esperado, nada mais faz do que a sua obrigação. Para a conferência está lá em Lucas 17, de 7 a 10. As pessoas, muitas vezes, têm dificuldades em aceitar que somos servos. Talvez esse seja o seu problema, ou a sua dificuldade que limita a sua entrega total ao Senhor. O texto lido, ele está tratando da presunção ou do orgulho tão próprio em nós que nos alimenta a arrogância diante das Escrituras ao desconsiderarmos textos que não nos são interessantes. Quando nos humilha e nos submetemos a ela. O mundo faz um carinho nos ouvidos com a mensagem de igualdade e critica a religião, de modo geral, porque elas se voltam para o seu povo. Condena o cristão e a filosofia de Cristo porque os crentes desvalorizam os valores do mundo e seus prazeres frente ao ensinamento de Jesus. E isso chega, então, às igrejas. Chega e os crentes questionam o princípio da igualdade, presumindo mesmo que podem julgar as obras de Deus. Calvino comenta que o problema está na arrogância do homem, querendo julgar a palavra. E que, enquanto essa questão não for tratada, o orgulho sempre vai estar mascarado de humildade. Jesus deu o exemplo a seus discípulos. E isso significa que não podemos ser mais do que ele foi. Charles H. Spurgeon, em sua célebre frase, traz a excelente reflexão da presunção humana. Diz Spurgeon: será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo a coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá nos ombros das multidões em meio de aplausos? Jesus diz que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Meus queridos, Jesus Cristo nos amou até o fim. Por isso mesmo, sendo questionados da bondosa existência de Deus, por conta mesmo dessa pandemia que se arrasta já no seu segundo ano,
Mesmo que as igrejas desanimem por tantos casos de Covid em suas comunidades e mesmo as mortes que ali estão sendo registradas, e levem pessoas a questionarem a fé, não nos abalemos, mas estejamos fortalecidos nela, porque tudo o que nos assola tem dia e hora certos para terminar. Porque não existe um outro poder diferente do poder de Deus. E o nosso mediador, o Senhor Jesus, nos permite corrigir a nossa espiritualidade. Porque o amor de Deus por nós é eterno, como é a sua existência. Estejamos subordinados à Escritura e tenhamos Jesus como padrão de santidade e serviço para a nossa existência, nossa prática de vida. Não permita que nenhuma área da sua vida não esteja, nenhuma área da sua vida esteja fora dessa submissão, mas seja repetidamente provada aos olhos de Cristo para arrependimento de pecados para a vida. Meus amados, a nossa oração precisa ser pedindo a correção do Espírito e clamando pela capacitação para sermos relevantes na obra do Senhor, utilizados mesmo como vasos de bênção para abençoar vidas, em nome de Jesus. Amém. Oremos, queridos, e após a oração, nós encerramos a nossa transmissão. Senhor Pai amado, Deus Pai poderoso, santo, santo, santo é o Senhor. Ó Pai, nós te buscamos ainda, Senhor, em Cristo Jesus, agradecidos porque o nosso Deus é Deus de misericórdia e o Deus provedor que nos assiste nas nossas necessidades. Porque somos confrontados com a Tua palavra e o Teu Espírito nos incomoda para nós tratarmos o nosso orgulho, aonde muitas vezes nós nos achamos muito importantes e cometemos pecado contra Ti e contra os nossos irmãos. Senhor, nós agradecemos pela existência da igreja em Toritama e clamamos mesmo a Tua misericórdia sobre eles. Que Teu Espírito neles possa lhe dar o conhecimento da Tua vontade e fazer o exercício da total dependência de Ti. Nós ainda Te pedimos, Senhor, pela vida de tantos quantos estão assolados pela enfermidade do nosso tempo, pela Covid-19. São tantos os sofrimentos, são tantas famílias que têm os seus entes queridos ali ameaçados na sua vida e outros tantos que já morreram. Nós temos visto essa realidade, Senhor. Nós temos acompanhado essa realidade nesses dias. E temos ali visto o sofrimento geral. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia sobre todo o mundo. Abranda, Senhor, esta pandemia e nos permite uma recuperação. Nos permite um período de refrigério, aonde as UTIs possam ter vaga, Senhor. Porque aqui em Caruaru, que funciona como o apoio para toda essa grande região, todas as UTIs estão com ocupação de 100%. Tem misericórdia dessas vidas. Fortalece-os para que eles possam aguardar os leitos que desocupam. Fortalece, Senhor, os profissionais que estão à frente. Permite que o desenvolvimento e a tecnologia possa, dia a dia,
entender mais dessa enfermidade e diminuir o sofrimento dos doentes. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Deus abençoe.